Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Ezequiel e o capítulo 43. Em seguida, ele me levou ao portão, o mesmo portão que olhava em direção ao leste. E eis que a glória do Deus de Israel veio de caminho do leste, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra brilhou com a sua glória. E ela era de acordo com a aparência da visão que eu tive, de acordo com a visão que eu tive quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como as visões que eu tive junto ao rio Quebar, e eu caí sobre a minha face. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho do portão, cuja vista era em direção ao leste. Assim o Espírito me tomou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu o ouvi falando comigo dentro da casa, e o homem se pôs em pé junto a mim. E ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das solas dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E o meu santo nome, a casa de Israel, não mais contaminará nem eles nem os seus reis através da prostituição, nem pelas carcaças de seus reis dos seus lugares altos, no estabelecer da sua soleira pelas minhas soleiras, e do seu pilar pelos meus pilares, e do muro entre mim e eles. Eles contaminaram meu santo nome, através das suas abominações que cometeram. Portanto, eu os consumi na minha ira. Agora que ponham de lado a sua prostituição e as carcaças dos seus reis longe de mim, e eu habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa aos da casa de Israel, para que eles possam se envergonhar de suas iniquidades e que meçam o padrão. E eles se envergonham de tudo o que fizeram. Mostra-os a forma da casa, e o seu estilo, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todas as suas ordenanças, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto à vista deles, para que eles possam guardar toda a sua forma e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o topo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, segundo os côvados, o côvado de um côvado e 1 palmo de largura, até o fundo será de 1 côvado, e a largura de 1 côvado, e a sua margem pela sua borda ao redor será de 1 palmo, e este será o lugar mais alto do altar. E do fundo sobre o chão até a armação inferior haverá 2 côvados, e a largura de 1 côvado, e desde a armação menor até a armação maior haverá 4 côvados, e a largura de 1 côvado. Assim o altar será de 4 côvados, e desde o altar para cima haverá 4 chifres. E o altar será de 12 côvados de comprimento e de 12 de largura, quadrado nos seus 4 lados. E a armação será de 14 côvados de comprimento e 14 de largura os seus 4 lados, e a margem ao redor dele será de 0,5 côvado, e o seu fundo será de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olharão em direção ao leste. E ele disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estas são as ordenanças do altar no dia em que eles o fizerem, para oferecerem oferta queimada sobre ele, e para aspergirem o sangue sobre ele. E tu darás aos sacerdotes, aos levitas, que são a semente de Zadok, que se aproximam para ministrarem a mim, diz o Senhor Deus, um novilho para oferta do pecado. E tu tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 chifres, e sobre os 4 cantos da armação, e sobre a margem ao redor. Assim tu o purificarás e o purgarás. Então tomarás também o novilho, oferta pelo pecado, e ele o queimará no lugar designado da casa, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um filhote de cabra sem defeito para uma oferta pelo pecado, e eles purificarão o altar como purificaram com o novilho. Quando tu tiveres acabado de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito, e oferecê-lo-ás diante do Senhor, e os sacerdotes lançarão
sal sobre eles, e oferecê-los-ão por ofertas queimadas ao Senhor. Por 7 dias prepararás a cada dia uma cabra por oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho sem defeito. Por 7 dias eles purgarão o altar e o purificarão e consagrar-se-ão. E quando estes dias tiverem expiado, será que no 8º dia e dali em diante os sacerdotes farão as vossas ofertas queimadas sobre o altar e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus.